Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Sim, aguardando por vocês, aguardando o Yu. Olá, Carminha, boa noite, seja muito bem-vinda à live de hoje. Só vamos aguardar mais uns minutinhos para o Instagram avisar os seguidores que já estamos ao vivo, para que todos possam acompanhar desde o início, porque identificar o que está bloqueando, paralisando, dificultando o nosso dia a dia, as nossas atividades, os nossos relacionamentos, o nosso ganho de dinheiro, a nossa harmonia familiar é bastante importante. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu preparei um material bastante interessante para vocês sobre como identificar esses bloqueios de uma forma rápida, fácil. Boa noite, Paty, seja muito bem-vinda. Para que saia um pouco da técnica e passe para uma linguagem mais fácil de vocês compreenderem. E sempre deixando bem claro aqui para todos que acompanham a live, todos que me acompanham nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, pelos stories, pelos posts publicados, que essas dicas elas são somente a ponta do iceberg, porque o Feng Shui é uma técnica milenar, muito profunda. São vários e vários detalhes, várias e várias hipóteses que podem acontecer, porque o Feng Shui não é uma receita de bolo, não é uma conta matemática que 2 mais 2 é 4. Ela é um conjunto de situações. Ela é um conjunto de vibrações. Ela abrange tanto a tua energia pessoal quanto a energia do espaço que está te abraçando e te envolvendo diariamente. Essa troca de energia precisa ser harmônica, harmoniosa, precisa ter muito cuidado e muita atenção. Thank you. Às vezes eu recebo perguntas, né, pelas redes sociais e não tem como eu passar para a pessoa, dizer para ela: você coloque a bola de cristal ali e resolveu toda a sua vida. Porque precisa ter um estudo. Auxilia. Você reduzir os bloqueios ajuda e muito, mas uma harmonização completa do seu espaço, com uma aplicação do Bagua, identificação de todas as áreas, resolver o que precisa ser solucionado, ativar e potencializar o que já está bom. Isso somente feito numa mentoria. Não tem como eu passar essas informações para vocês em uma live, em uma sessão de diagnóstico, somente através de uma mentoria, mas todo esse conhecimento, todas essas dicas já vão abrindo os caminhos para que você consiga aumentar a sua vibração, aumentar a harmonização da sua casa, você conseguir mais sabedoria, mais autoconhecimento, e quanto mais você se desenvolve, mais potente fica a sua energia pessoal e a energia da sua casa, do ambiente que te abraça. Para os seguidores novos que chegam ao canal todos os dias, eu sou Rosicléia, especialista em Feng Shui há mais de 16 anos. E como eu cheguei ao Feng Shui? Só um minutinho. A caixinha de som não tá ali?
Ela tá ligada? Você vai colocar agora? Tá. Como eu cheguei ao Feng Shui? Eu cheguei ao Feng Shui para resolver uma situação da minha vida. Há muitos e muitos anos atrás, eu me encontrava falida. Perdi a minha empresa, perdi 2 apartamentos, perdi dinheiro, perdi a base, o meu alicerce. E eu queria entender o porquê isso aconteceu na minha vida, se eu trabalhava tanto, se eu era a primeira a chegar na empresa, era a última a sair, eu que abria a empresa, eu que fechava, eu que fazia todo esse cuidado, trabalhava com tanto amor e com tanto empenho. Por que eu perdi tudo? Na época eu fazia aula de Pilates e como a minha professora de Pilates não estava conseguindo dar conta de todas as dores que eu estava sentindo pelo corpo e do meu estado emocional totalmente desequilibrado, ela falou, eu vou ter que abrir mão da minha aluna, mas eu preciso te encaminhar para uma professora de yoga. Você precisa se equilibrar novamente. E foi através da minha professora de yoga, Helena, a quem eu sou imensamente grata, porque foi lá que começou toda a transformação da minha vida. Foi na biblioteca da minha professora de yoga que eu encontrei o Feng Shui. E assim que eu entrei em contato com o primeiro livro de Feng Shui que eu li na biblioteca dela, eu me identifiquei por inteiro. É como se aquele livro estivesse ali esperando para eu poder absorver todo aquele conteúdo. Fiquei completamente apaixonada. Descobri ali rasamente o que tinha acontecido na minha vida. Eu fiz uma reforma na empresa, mudei de sala e me coloquei numa posição péssima, gente, péssima. Quando eu falo para vocês, tomem cuidado com janela nas suas costas, na empresa e na cabeceira da sua cama, eu sei o que eu estou falando, eu passei por essa situação. Quando eu mudei de sala, quando eu fiz a reforma na empresa, eu coloquei a minha mesa, né, a escrivaninha, e atrás das minhas costas tinha uma janela imensa, ela pegava quase que a parede inteira. Ela vivia fechada. A janela no Feng Shui, o vidro, a janela representa a energia de nossa visão de futuro. Quando você abre a janela, quando você olha pela janela, essa energia de expansão, de visão, de você conseguir projetar o que você quer para o seu futuro. Aquela janela nunca era aberta para que as pessoas que passassem naquele corredor atrás da empresa, que era um corredor de passagem para outras salas, o vidro foi pintado, então janela nas costas, o vidro não era translúcido, tampando completamente a minha visão de futuro para a minha vida. Não contente com isso, eu achei que aquela janela com aquele vidro pintado não estava bom. Eu pedi para um marceneiro fazer um painel enorme que cobrisse toda a janela, o qual eu transformei em um mural. Aí eu fechei e lacrei definitivamente todo o meu futuro. Ali acabou o meu futuro dentro daquela empresa. Só depois de muitos anos de estudo e em contato com o Feng Shui é que eu descobri o que tinha vibrado na minha vida, aquela tamanha escassez já, que a empresa era sólida, tinha muitos e muitos anos na empresa, de empresa aberta, era a maior da cidade onde eu morava,
eu tinha vários funcionários, 2 sócios. Como que uma empresa assim tinha acabado com a minha vida? Porque ela afetou diretamente eu como pessoa. Os outros 2 sócios não, mas a minha vida sim. Tanto que eu saí da empresa e eles continuaram os 2 trabalhando lá. Só depois que eu conheci o Feng Shui, que eu fui em busca de uma professora, de uma mestra, que me passasse esse conhecimento, que fosse minha mentora de Feng Shui, o que eu encontrei em São Paulo há 20 e poucos anos atrás, o Instituto Brasileiro de Feng Shui, a minha professora Silvana Occhialini, onde eu já fiz 6 níveis de aprofundamento de estudos de Feng Shui, que são de 4 a 5 dias, das 9 da manhã às 18 horas. Então é um estudo muito profundo e muito sério. Não são diquinhas que são ditas na internet, muito menos para levantar fundos ou só para ganhar dinheiro. É um propósito de vida, porque eu fiz um acordo com o meu divino, que se eu conseguisse sair daquela situação em que eu me encontrava, eu iria ajudar outras pessoas. E esta é a forma que eu encontrei de devolver todas essas bênçãos que eu recebi durante todos esses anos praticando o Feng Shui. Logo que eu entrei na escola, eu comecei a aplicar o Feng Shui na minha casa e as coisas foram acontecendo. A primeira atitude que eu fiz assim que eu entrei em contato com essa técnica poderosa de milenar, de mais de 4.000 anos, foi fazer o baguá, aplicar o baguá na planta baixa do meu imóvel, da casa que eu residia naquela época. E eu identifiquei que a minha lavanderia era uma área faltante na prosperidade. Assim que eu fechei a lavanderia, eu não permaneci 2 meses naquele imóvel, eu mudei de casa. E nem sempre o que é ruim à primeira vista realmente é ruim. Por quê? Eu já vou explicar para vocês. Porque eu saí da empresa, mas eu saí desta empresa e abri um negócio novo somente para eu administrar, porque lá eu tinha 2 sócios, e com aquela janela nas costas, o que ela me trouxe? O que janela nas costas traz para uma pessoa proprietária de empresa? Traição de funcionários, traição de fornecedores, traição de sócios, sendo que eu era a última a saber de tudo o que estava acontecendo, porque tudo acontecia pelas minhas costas, mas foi ótimo eu ter saído de lá. Eu recuperei muito mais do que eu havia perdido naquela empresa, através do meu novo empreendimento, através das técnicas de Feng Shui aplicadas diariamente, porque o Feng Shui não é você fazer uma vez na vida e é uma vibração, é energia, você precisa cultivá-la, você precisa acendê-la, você precisa ter faísca diária. É como alimentar o nosso corpo, é como alimentar a nossa mente, é como alimentar o nosso espírito. É diário. E eu, hoje, estou morando aonde eu sempre sonhei, vivendo como eu sempre sonhei. Eu recuperei tudo o que eu havia perdido e mais um pouco. Então, eu sou a prova viva de que o Feng Shui funciona. Senão, talvez eu não estivesse mais aqui, porque o meu desespero era tamanho.
eu já estava tendo crises de ansiedade durante a noite, eu já estava completamente deprimida. E foi o Feng Shui que me trouxe aqui onde eu estou hoje, morando de frente para o mar, morando na praia onde eu sempre sonhei, tendo liberdade. Eu posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar lá na praia, eu posso trabalhar dentro do carro, eu tenho liberdade geográfica. Eu posso estar aqui cumprindo o meu combinado com o divino, ajudando outras pessoas a saírem desse sufoco, desse sofrimento e começarem a enxergar a luz no final do túnel. Só com essas dicas. Mas, se vocês querem realmente resolver fazer essa harmonização completa, faça a mentoria e eu garanto para você que você vai reescrever a sua história como eu reescrevi a minha, como eu vivo a vida que eu sempre sonhei hoje, aqui aonde eu estou. Agora vamos para a live. Já deu tempo do Instagram avisar os meus seguidores que já estamos ao vivo e a nossa live de hoje vai falar sobre o que? Antes de qualquer coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No final da live, eu preparei esse material para vocês ontem, hoje eu dei uma revisada e eu encontrei uma mensagem que fala sobre esse alinhamento físico, mental e espiritual que nos envolve. E no final eu vou dar uma explicação para vocês. Eu vou passar essa mensagem porque nós somos um todo. Não adianta você cuidar do que você pensa se você não se alimenta, você vai morrer. Não adianta você só comer e não cuidar do que você come, do que você pensa, que você vai adoecer. Você precisa cuidar do físico, do mental e do espiritual. E a sua casa é a sua segunda pele, ela faz parte de você. Você precisa ter esse combo de cuidado. Não adianta fazer somente uma bolinha de cristal. Vai começar a abrir o caminho? Vai, mas se você quer resultado, se você quer parar de perder dinheiro, se você quer manter um relacionamento verdadeiro, se você quer encontrar um relacionamento verdadeiro, você precisa desse conjunto e desse combo de vibrações. No final, eu tenho a mensagem para vocês. Então vamos lá, começar no nosso assunto de hoje. Como eu sempre faço no começo da live, a pergunta para a reflexão. Você tem a sensação de que por mais que você trabalhe, estude, faça curso, se esforce, entregue resultados, atinja metas, a sua vida parece que está patinando no mesmo lugar? Quem tem essa sensação? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver. Eu já tive essa sensação, já passei para vocês. Eu era a primeira que chegava, a última que ia embora, cuidava com muito amor e carinho, entregava resultado, mas eu não só estava patinando, como eu andei muitos passos para trás, antes de aplicar o Feng Shui na minha vida, antes de saber quais eram os bloqueios que estavam me levando a essa vida. Sabe aquela sensação de cansaço extremo ao acordar? Eu sentia. Às vezes eu não tinha nem vontade de levantar da cama. De dinheiro
que entra por uma porta e sai pela outra, de dinheiro que escorre pelas suas mãos? Sim, eu senti isso. Porque não é que eu não ganhava dinheiro na empresa, eu ganhava. Mas ele simplesmente sumia, desaparecia. Ele entrava por uma porta e saía pela outra. Ou de brigas constantes na família por motivos bobos, entre marido e mulher, entre filhos, entre parentes e, no meu caso, na empresa, entre sócios? Você já sentiu ou já vivenciou alguma dessas situações? Muitas vezes você acha que o problema é o parceiro, é a parceira, mas você já parou para olhar para as paredes da sua casa? As técnicas de Feng Shui nos ensinam que a nossa casa é o reflexo exato da nossa mente e da nossa vida. Se o ambiente está bloqueado, a sua energia, a energia Ti, fica estagnada. E quando a energia adoece, a casa adoece e a vida trava. Eu sei o quanto ela trava. Hoje nós vamos aqui juntos identificar alguns bloqueios. Eu vou relacionar os principais, porque são muitos. Eu vou relatar os principais bloqueios ocultos que roubam a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade. Fica aqui comigo até o final, hein? Porque além da direção de resolver como melhorar a prosperidade da casa, nós vamos falar nessa live sobre bloqueios. Geralmente eles acertam em cheio a prosperidade primeiro. Mas para fazer uma harmonização, para realmente você prosperar, precisa aplicar o Baguá na planta baixa, identificar onde está a sua área da prosperidade, verificar se lá tem banheiro, se não tem área faltante, um estudo completo, fazendo as correções necessárias, fazendo as ativações, as curas transcendentais. Não tem como não prosperar, nem que você não queira. As situações acontecem, elas são numa sincronicidade que não é você quem comanda. Você só tem que vibrar, você só tem que entrar nessa vibração, que o universo faz a parte dele. Se você quiser dizer para o universo, eu quero que seja assim ou eu quero que seja assado, aí você está querendo ser Deus, né? Você tem que vibrar, intencionar, estar alinhado com o seu propósito, que as coisas acontecem. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a maneira como você enxerga o seu lar, a sua casa, a sua empresa ou o seu ambiente. O que eu costumo dizer para os meus mentorados, colocar os óculos do Feng Shui. Quando eu caminho, quando eu ando na rua, quando eu entro num espaço novo que eu nunca fui, a primeira coisa que eu faço, né, porque ele já está grudado em mim, eu coloco os óculos do Feng Shui e começo a observar como aquele ambiente foi trabalhado. Se tem fluidez, se não tem, se tem bloqueios, se a entrada está livre ou está bloqueada. E com essas lives e com esse conhecimento que eu vou passando para vocês, vocês também conseguem perceber dentro das suas casas se tem bloqueio de móveis pelos corredores. Tudo que é bloqueio, ele manifesta bloqueio na sua vida. Ele pode manifestar-se de várias maneiras, ele não manifesta-se igual para todas as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês.
Eu tinha uma cama com os pés alinhados para a porta do quarto. Logo que entrei naquele espaço, eu precisava fazer a limpeza energética, a limpeza física, fazer todo um preparo, fazer a bênção do arroz. Enquanto isso, eu não posicionei a bola de cristal entre a porta e a cama para fazer a correção dessa energia de fuga enquanto nós dormíamos. Eu sentia um efeito no meu corpo, o meu marido sentia outro. Eu acordava várias vezes durante a noite. O meu marido dormia a noite toda, mas pela manhã acordava cansado, como se ele não tivesse dormido absolutamente nada durante a noite. Então, os sintomas são muito pessoais e individuais. Como uma seguidora essa semana me questionou sobre o vídeo que eu fiz da posição de comando da cama e que tinha um espelho na parede refletindo a cama e, consequentemente, ela faria o reflexo de quem ali está dormindo. E eu expliquei a ela o seguinte, eu não sei se ela está aqui na live hoje, que segundo os ensinamentos do fundador dessa escola do budismo tântrico tibetano, o mestre lama tibetano, mestre Lium, não existe nenhum impedimento de você ter espelho refletindo a sua cama ou o seu corpo enquanto você dorme. Isso é muito pessoal. Pode incomodar algumas pessoas, como outras não. É individual. Mas na escola do budismo tântrico tibetano, não existe nenhuma restrição de espelho refletindo a cama ou quem dorme nesta cama, certo? Voltando aqui ao nosso assunto, é individual, por isso as minhas mentorias são individuais. Eu não faço mentoria, nem vendo mentoria em grupo, eu faço individual. Cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa, cada um sente a vibração de forma diferente no seu corpo. Vai depender do estágio de evolução que ela está, de como está o equilíbrio dos seus chakras, é o combo, como eu sempre falo para vocês. Mas, voltando aqui ao nosso assunto sobre os ladrões e os bloqueios invisíveis da prosperidade. O primeiro bloqueio, o dinheiro entra. É o que eu falei para vocês, eu ganhava dinheiro, não é que eu não ganhava não. O dinheiro entra, mas ele some inexplicavelmente. Você faz o seu planejamento, você faz a sua planilha, você coloca o seu orçamento dentro daquela planilha com folga e com sobra. Aí o carro quebra, o cano d'água estoura, infiltração do telhado, contas inesperadas, de repente se recebe um e-mail, um WhatsApp, um telefonema dizendo que não sei quantos anos atrás havia uma negociação e que agora você precisa fazer o pagamento. O dinheiro entra, você faz a planilha, você coloca o teu orçamento, você enxuga o seu orçamento, coloca ele dentro do seu salário. E todos esses acontecimentos inesperados acontecem e levam o seu dinheiro embora e ainda falta. Duas podem ser as causas e precisam ser cuidadas com bastante atenção. Coloca aí os óculos do Feng Shui. Banheiro. Porta de banheiro sempre aberta. Tampa do vaso aberta. E pior ainda se o seu banheiro estiver na área da prosperidade. Os efeitos de dinheiro escorrendo pelas suas mãos e pela sua vida é 1 mais 1, 2.
é certo o resultado. Ou outro bloqueio que também, não, esse não vamos chamá-lo de bloqueio, vamos chamar do terrível alinhamento. A porta principal, a porta de entrada alinhada com uma janela lá no fundo ou uma outra porta. Vamos supor aqui, vamos imaginar, eu e você aqui, que a sua porta de entrada seja alinhada com a porta de saída da sua cozinha para a área externa ou para a sacada dos fundos, mas elas estão alinhadas. Banheiro e o alinhamento terrível. O que acontece? O banheiro é energia de escoamento, de você mandar embora tudo que não serve mais, drenagem natural de tudo que não queremos mais. Literalmente, o seu dinheiro escorre ralo abaixo. Você precisa prestar atenção, porque às vezes essa energia vibra em nós. E mesmo indo para uma casa melhor, um apartamento melhor, você escolhe, você vibra, você atrai banheiro na área da prosperidade. Dinheiro ralo abaixo. Porta do banheiro sempre fechada, tampa do banheiro sempre fechada, uma bola de cristal no meio do seu banheiro. E se for na suíte e a porta do banheiro for alinhada com a sua cama, uma bola de cristal abaixo do batente para quando a energia... Como se resolve porta alinhada com janela? Eu já falo, querida. Só deixa eu terminar esse raciocínio, Dani. Eu já te passo, ou melhor, eu vou anotar aqui e no final eu passo essa correção. Deixa eu só anotar aqui. Já salvou? Não, mas eu não vou passar no privado dela. Eu vou passar aqui para todo mundo, porque pode ser que tenham mais pessoas com essa dificuldade, daí todas elas já resolvem. Tá certo, Dani? Combinado? Eu vou falar, quando eu terminar esse conteúdo aqui, eu passo como que se resolve alinhamento da porta com janela. E se você deixa a porta do banheiro aberta, ela suga a energia vital da casa, ela suga a sua energia vital enquanto você dorme, se for suíte. E se a porta de entrada estiver alinhada com a janela, do mesmo jeito que a energia e as oportunidades entram, elas vão sair lá pela janela, Dani, sem nem tocar a sua vida. Ela entra e sai. Ela nem passa por você. As boas oportunidades, a promoção, o aumento de salário, os seus projetos, a sua área da criatividade, o seu reconhecimento, o reconhecimento do trabalho que você entrega, tudo isso passa por você sem nem tocar a sua vida. A prosperidade entra e sai voando pela janela. Mas no Feng Shui temos a caixinha de ferramentas, como eu sempre falo. Muitas, 99,9% das situações conseguimos corrigir. Tem algumas que não tem como. Só fazendo realmente uma obra ou mudando o móvel de local. Mas muitas delas conseguimos sem reformas e sem precisar trocar móveis de local. E essa da porta alinhada com janela ou porta com outra porta, podemos corrigir sem reforma e sem alto custo. Paty perguntou também. A bola é no meio... Sim, se o seu banheiro não foi trabalhado numa mentoria, não tem as curas transcendentais para segurar
essa vibração de sugar a energia da prosperidade bem no meio do banheiro. Você coloca uma bola de cristal multifacetada de 40 milímetros, pendurada com um fio vermelho. A minha bola tá por aqui? Não tá, né? Veja se tá ali na caixinha dos cristais. Com um fio vermelho múltiplo de 9. Então você mede o fio, 9, 18, que ele fique múltiplo de 9, da ponta dele até onde você amarra na bolinha de cristal, e posiciona bem no centro do seu banheiro, com a intenção, o que eu sempre falo, tudo que nós vamos colocar como potencializadores, como correções de Feng Shui. Não, a outra maior não tá com fiozinho vermelho? Só pega a bola então para eu mostrar aqui para ele. Precisa ter a intenção, porque senão é só decoração. Se você pegar uma bola de cristal, tá bom, Paty? Se você pega uma bola de cristal e pendura no forro do seu banheiro, sem intenção nenhuma, é só uma bola de cristal pendurada. Se não, você precisa ter intenção. Quando você vai comprar a bola, quando você compra o fio, quando você está amarrando o fio vermelho na bola de cristal, quando você está posicionando, qual é a sua intenção? Corrigir a energia da prosperidade que o seu banheiro está sugando da sua vida. Essa é a sua intenção. E quando você está posicionando, você já vai visualizando a situação resolvida, você já vai agradecendo por ter resolvido, porque o dinheiro agora não passa pela sua mão e escorre e vai ralo abaixo. Outro fundamento do Feng Shui: você não pede. Você não pede mais dinheiro, você não pede, você agradece por ter recebido, porque quem pede é porque não tem, e quem não tem vibra escassez. Você agradece por já ter recebido. O seu cérebro, o seu inconsciente não sabe definir o que é realidade de imaginação, e isso é tão simples, né? Sabe aquela experiência que falam pra gente assim: imagine que você acabou de tomar uma limonada, ou você espremeu um limão na sua boca e ela saliva. Por quê? Porque o seu cérebro imagina que você está passando por essa situação. Então, você agradece, você cria um holograma, um filme, uma tela mental, agradecendo por já ter recebido. Se você pegar a bola de cristal e ir lá pendurar só no seu banheiro, não vai funcionar. Vai funcionar se você fizer com intenção, com respeito ao que você está fazendo, em respeito a essa técnica milenar de mais de 4.000 anos. Mas então aqui, voltando, 2 bloqueios: banheiro e porta alinhada com outra porta ou com janela. Como cada um sente de uma forma, eu vou perguntar para vocês. Você sente-se insegura? Sente insegurança? Medo do futuro? Insônia? A sensação de que você trabalha sempre nos bastidores, nunca é o protagonista? Nunca é reconhecido no seu emprego? 2 grandes bloqueios: fogão e cama. Vamos começar pelo fogão. Então, o fogão
é o cofre financeiro da sua casa. Eu já fiz várias lives, eu tenho várias publicações na minha página no YouTube falando sobre o fogão. Vamos aqui, ó, imagina, o seu fogão é um cofre. É um cofre ali onde você guarda dinheiro, joias, tudo que você mais ama e o que é mais precioso para você. Agora eu te pergunto, como você está cuidando do seu cofre financeiro? Ele tem bocas entupidas? Vive cheio de panelas amassadas, sem cabo e sem tampa em cima dele? Ele não é usado? O forno serve como prateleira? Está enferrujado? Se o seu cofre está dessa forma, a sua vida financeira está igualzinha. Horrível, travada, estagnada, parada. O seu fogão é o seu cofre financeiro. Quanto mais você usa o seu fogão, quanto mais bocas você acende, quanto mais você é capaz de produzir alimento, mais dinheiro você ganha. Escreva, faça, não precisa acreditar no que eu estou falando. Faça e veja o resultado. Mas o grande vilão, apesar de você ter que cuidar desse cofre, você precisa estar na posição de comando quando está cozinhando. Ou você ou a pessoa que cozinha para você. Vocês lembram daquela propaganda do Sazon, de cozinhar com amor, de colocar amor? Quando você está cozinhando, você está vibrando. A comida está vibrando. Quando você está de costas para a porta, o seu cérebro, o seu inconsciente reptiliano fica em alerta. É inconsciente, gente. Ele fica em alerta, ele vibra no medo, ele vibra na insegurança, porque a qualquer momento ele pode ser surpreendido. É uma correção fácil de fazer se você não tem como mudar o fogão de local. Mas ele causa um bloqueio financeiro grande. Se você não cuida do seu fogão e se você não está na posição de comando, segura, firme, alegre, com amor por estar produzindo aquela comida deliciosa para alimentar-se ou alimentar a todos da sua família. Essa vibração de amor, de carinho, sim, ela vai estar ali dentro da sua comida. Se você cuidar do seu cofre, se você está vendo com facilidade quem entra pela porta, com certeza você está produzindo prosperidade e abundância na sua vida. Caso contrário, é praticamente impossível que você mantenha a prosperidade financeira com um fogão desleixado e cozinhando de costas para a porta. E a cama? A cama é onde você recarrega a sua energia, é onde você recupera a sua saúde. Se você dorme com a cabeceira da cama na porta, na mesma parede da porta do quarto, você está de costas para a porta. Você está olhando para a parede da frente ou para a janela, mas você não está vendo quem entra aqui. Só depois que a pessoa entrou no quarto. É a mesma situação de cozinhar de costas. Além de você estar de costas para a vida e para as oportunidades, o seu cérebro não dorme. Então,
Quem sente cansaço, insônia, medo do futuro, sensação que trabalha nos bastidores, como está a sua cama? Qual é a posição da sua cama? E aqui tem uma posição terrível que pode estar a sua cama, que além de trazer essa insegurança, esse medo, pode ainda te trazer uma depressão profunda, que é a cabeceira da sua cama estar encostada na parede de um banheiro. Banheiro sugador, acabamos de falar, mas ali existe o elemento água em abundância. Água. Pati, a tua cama está com a cabeceira na parede do banheiro, você não tem como mudar, mas eu vou te dar uma boa notícia. Tem cura de Feng Shui para fazer, se você não consegue mudar o layout da sua cama. Ainda bem que tem, hein? Tem como solucionar. Então, dormir com a cabeça na parede do banheiro. Instabilidade, insônia, depressão profunda, oscilações de humor. Você pode até ser diagnosticado com uma doença da moda aí. Mas a boa notícia é que tem como corrigir cabeceira encostada na parede do banheiro. Tem como corrigir cabeceira que não está, ou a cama que não está na posição de comando. Tem como corrigir fogão que não está na posição de comando. Temos como corrigir todas esses bloqueios, esses que está estagnando, parando, travando a sua prosperidade e a sua abundância. Outros obstáculos. Agora são barreiras físicas. E o que são barreiras físicas? Aí sim é estrutural, é da casa. Exemplo aqui, vamos imaginar preguiça generalizada, projetos que começam e nunca terminam, peso nos ombros, parece até que você carrega o mundo nas costas e que é difícil até de se mexer, até para falar fica difícil. O que pode estar causando isso? Hoje eu ainda fiz um reel sobre isso. Porta de entrada, é por lá que a energia vital entra para circular em todos os ambientes da sua casa. Eu faço mentoria presencial e faço mentoria online. Às vezes eu vejo vasos lindos, enormes, flores e plantas, folhagens belíssimas, tomando espaço, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da porta de entrada. Você tem uma porta, você tem 100% de entrada ali no espaço da porta. Se você colocar um vaso de cada lado que tome 20%, você já tem 40% menos de energia, de possibilidades de ganho de dinheiro, de sucesso no trabalho, nos relacionamentos. Você só fica com 60% dessa energia dentro da sua casa. Desculpe. E quando você entra, e encontra casa que tem criança, eu entendo, gente, eu sou mãe de 4 e vó de 6. Sapatos jogados na entrada. Chega da escola, joga a mochila. Chega do trabalho, joga tudo na entrada. Tudo ali, aquela bagunça que para você caminhar você precisa ir pulando e passando por cima. Corredores entulhados, colocam móveis para aproveitar espaço para guardar as coisas. E aí a energia tem que se espremer para passar.
É assim que vai estar a sua vida. Você vai ter que se espremer para conseguir chegar no final do mês. Gente, a sua casa é a sua segunda pele. Como ela está, é como ela vai vibrar em todas as áreas da sua vida. Em algumas melhores, com mais intensidade ou com menos intensidade, mas vai vibrar, gente. Objetos quebrados, entulhados, guardados, que não foram para conserto, que não foram descartados, que está lá porque um dia talvez você precise ou um dia talvez você mande consertar. Escassez. E se a tua casa vibra escassez, o dinheiro não entra. A sua casa precisa vibrar prosperidade e abundância. Abra espaço para o novo entrar. Você já ouviu aquele ditado que diz: precisa deixar o velho ir para o novo chegar? Pois ele se aplica aqui. Doe o que você não usa mais. Leve para consertar o que aí é útil e que você vai utilizar. Se não, descarte. Porque isso só gera estagnação na sua vida. A porta de entrada, ela precisa abrir no mínimo num ângulo de 90 graus. A porta que eu tenho aqui em casa, ela não abre mais do que isso, mas já é o suficiente. Se ela abrir a um ângulo de 90 graus, não tiver nenhum empecilho na frente, nem após a porta, tudo certo. E quando esses projetos novos que essas arquitetas adoram fazer, colocar uma parede bem na frente da porta de entrada para dar privacidade quando se abre a porta. Aí você abre a porta de entrada e dá de cara com uma parede todos os dias. Você e todos os seus entes queridos. O que é uma parede? Bloqueio. Bloqueio. Tem correção? Tem correção. E se você tiver isso, corrija. Porque você vai ter bloqueio na sua vida financeira, você vai ter bloqueio no relacionamento, você vai ter bloqueio no sucesso do seu trabalho, você vai ter bloqueio nos seus projetos, você não vai conseguir terminá-los, você não vai conseguir vender os seus produtos, porque o teu cérebro entra ali e vê bloqueio, e aí é mais bloqueio, é mais trava, é mais estagnação. Tem formas fáceis, correções fáceis de Feng Shui. E você não vai precisar quebrar a parede, nem destruir a coluna, nem fazer reforma nenhuma, e você vai conseguir tirar esse obstáculo da sua vida definitivamente. Áreas faltantes. Qual é a planta ideal de uma casa? Que ela seja quadrada ou retangular. Daí existem outras formas mais auspiciosas, mas aí nós iríamos nos aprofundar muito no estudo de formato de plantas, que não é aqui o assunto da live. O assunto da live é bloqueio. Se você tiver área faltante na área da prosperidade, o que é área faltante para os novos que me acompanham há pouco tempo? Eu vou desenhar aqui. Fazer um desenho aqui rapidinho. Esse dentinho aqui, ó. Se a tua parede, vamos supor que a sua porta de entrada seja aqui. Aí a construção vem e aqui vamos supor que eles fizeram uma clarabóia, ou fizeram um poço de luz para a sala de TV, ou alguma coisa nesse sentido. Esse dentinho que falta aqui, ó, é uma área faltante. E quando você coloca o baguá e divide a sua planta em 9 pedacinhos iguais, sendo a prosperidade, o que vai ter aqui na prosperidade? Uma área faltante. E a área faltante que tiver na planta baixa do seu imóvel, essa área vai faltar na sua vida. Eu assino embaixo. Eu tenho uma mentorada que ainda está em mentoria, que apesar de ser uma excelente profissional, totalmente capacitada,
conhecida na cidade onde ela mora, falida, sem dinheiro. O que aconteceu quando nós fomos aplicar o baguá na planta baixa do apartamento dela? Simplesmente a área da prosperidade dela era inexistente, não tinha área faltante, não tinha área da prosperidade, era inteira faltante. O desenho do apartamento fazia um L e tinha da área da família para baixo, e a área da prosperidade era um buraco. E aí o que ela tinha? O que ela tem, está resolvendo, fizemos a correção, está sem dinheiro porque não tem área da prosperidade no apartamento dela. Quando a pessoa chega e fala para mim, eu trabalho muito, eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, entrego o resultado, vamos aplicar, e eu não saio do lugar e o meu trabalho não é reconhecido, vamos aplicar o baguá, o que que tem? Ou banheiro na área do sucesso, ou área faltante na área do sucesso. Os mais jovens, né, reclamam, eu não tenho amigos, eu não consigo fazer amigos, os amigos não permanecem na minha vida, por mais que a gente se relacione, tenha um bom relacionamento, de repente eles somem, eu não consigo manter um círculo de amigos, vamos colocar o baguá? Área faltante na área dos amigos. Vamos colocar o baguá na planta baixa de alguém que só fala assim, a minha família vive doente, aqui em casa todo mundo fica doente, um sara, o outro começa, o outro fica doente, o outro também, ou todo mundo junto, daí todo mundo melhora, doenças recorrentes, vamos ao médico, não identificamos. Banheiro no centro ou área faltante. Tem casas, isso acontece muito em casas, de fazerem um jardim de inverno no meio da casa. No meio da casa. Área faltante no centro. Tem apartamentos de 1 por andar que eles colocam o elevador no meio. O elevador abre dentro do apartamento. Tem correção? Ainda bem que tem, né? Porque senão a situação ficaria bem difícil. Se você tem área faltante, por mais que você cuide do resto da harmonização da sua casa, precisa corrigir a área faltante. Precisa aplicar o baguá na planta baixa do seu imóvel, identificar aonde tem a área faltante para poder ser corrigida. É assim, Feng Shui é a medicina da casa. Então, quando a pessoa vem relatando certos sintomas, fica fácil da gente acionar a bússola do Feng Shui e saber que é lá naquela área que está a dificuldade, o bloqueio, a trava, a estagnação na vida dela. Outro bloqueio, pilares, colunas, cortando ambientes, cantos de paredes apontados para você como uma flecha, o que nós chamamos de flechas envenenadas ou dedo acusador. É uma quina de um móvel, uma quina apontada, de repente para suas costas enquanto você trabalha, ou para sua cabeça enquanto você dorme. Você não relaxa, não recupera a sua energia, não mantém a sua saúde, não entrega resultados. Como que uma pessoa estressada, cansada, exausta vai desempenhar bem as suas funções profissionais? Me diz, tem como? Existe super-homem e super-mulher só nos filmes, né? Na vida real isso não se aplica. Aqui sobre a estrutura física da casa eu já expliquei para vocês, né? E às vezes não é só na estrutura da casa, pode ser no terreno também, tá, gente? Pode ser no terreno da casa ou no terreno do prédio,
aonde tem o seu apartamento, e o formato irregular pode estar cortando as colunas. Eu tenho um prédio, até aqui na cidade, outro dia nós estávamos, como eu ando, né, com os óculos do Feng Shui, nós encontramos um prédio na diagonal. E o que ele estava fazendo? Um prédio na diagonal fazendo seta, aquela quina, aquele dedo acusador, aquela flecha invisível para outros prédios. E se essa flecha estiver na área do relacionamento, na área da prosperidade, na área da saúde, sem você saber, precisa corrigir. Precisa usar o espelhinho aí para fazer a correção das flechas invisíveis quando elas vêm externas. Se for do seu quarto de mesa de cabeceira, você pode cobrir quando vai dormir, do guarda-roupa. Eu vejo mentoradas que têm criatividades maravilhosas, elas fazem pendentes de macramê para cobrir as quinas, fazem continhas de cristais, são muito criativas para fazer as correções das quinas, principalmente no quarto delas. Olhar para tudo isso que eu acabei de falar com vocês e identificar que tem dentro da nossa casa não dá um aperto no peito, não dá um negócio na gente. Eu já passei por isso, gente. Quando eu apliquei o Baguá na empresa, quando eu apliquei na minha casa, que eu identifiquei a quantidade de pontos que eu precisava corrigir. Porque primeiro você corrige, primeiro você organiza, depois você potencializa o que já está bom e aplica as curas transcendentais para atingir aí os seus objetivos e os seus desejos com muito mais facilidade. Primeiro o alicerce, depois as paredes e depois o telhado. É uma construção e é uma construção diária, como eu falei para vocês. Não é uma vez na vida e nunca mais. Para solucionar, vamos lá para a Dani. Dani, anota aí. Porta alinhada com a janela. Você vai colocar uma bola de cristal entre a porta e a janela, na metade desse espaço. Uma bola de cristal multifacetada de 40 milímetros com um fio vermelho múltiplo de 9, pendurar no teto. Paty, essa aula ela ainda vai ficar disponível lá no YouTube, mas essa é a última. Eu tenho várias lá que você pode assistir, porque o que está acontecendo? O YouTube mudou as métricas deles e quem está publicando conteúdo longo, eles não estão entregando os conteúdos, eles só estão fazendo a divulgação para conteúdos até 6 minutos, de 2, 3, 4, 5, 6 minutos, aí eles divulgam. Conteúdos longos, o YouTube parou de divulgar. Então a gente faz com o maior carinho, com o maior cuidado, passa todas essas informações para que as pessoas comecem a melhorar as suas vidas, comecem a respirar, encontrar os seus caminhos, e eles não estão nos ajudando. Então essa live de hoje é a última que vai subir lá para o canal do YouTube. Eu até tenho a da semana passada, que a semana foi muito corrida, a gente ainda não subiu ele. Mas vai subir a live de quinta-feira passada e essa aqui. Mas tem vários lá.
pode ir lá no YouTube que tem várias lives lá gravadas sobre vários assuntos. E quem estiver aqui na live e quiser uma sessão mais individual de 30 a 40 minutos, eu e você, só nós duas, fazendo essa análise de bloqueios mais individual, direcionada à sua casa, ali ao seu espaço, é só agendar uma sessão de diagnóstico. No link da bio tem lá o WhatsApp, é só entrar em contato, dizer que quer agendar uma sessão de diagnóstico ou mesmo pela mensagem do Instagram. Eu envio a agenda, você escolhe o seu dia de preferência e o horário para termos essa conversa mais pessoal e mais individual. Mas aqui vamos terminar a live de hoje, que já está ficando muito longa e eu fico cansando vocês daí com tanto conteúdo. Eu falaria aqui até amanhã porque eu sou completamente apaixonada por Feng Shui. Completamente. Então eu falaria horas. Numa palestra eu posso ficar o dia inteiro dando exemplos, contando histórias e passando as informações de correções que podem ser passadas assim abertamente, porque muitas delas são com muito detalhes, são muito pessoais e são passadas pessoalmente, tá? Então, para solucionar muitos desses bloqueios, nós usamos a correção física. Um exemplo. A correção física, você tem um sofá de costas para a porta, né? Como eu fui na casa, fiz uma mentoria, a moça me mandou o vídeo da casa dela, entrou na porta, um sofazão de costas para a porta. Aí ela fala, mas meu marido não consegue fechar os negócios, ele manda orçamento, não fecha, a vida não anda, parece que as oportunidades não chegam. Falei, muda o sofá, troca ele de lugar, tem como? Não, tem, dá para fazer assim, assim, vou esperar o meu marido chegar. Assim que o marido dela chegou, eles mudaram o layout da sala, tiraram o sofá de costas. 2 dias depois ela me mandou uma mensagem. Sabe aquele contrato que eu falei que o meu marido não conseguia fechar? Pois ele fechou. Pois nós mudamos o sofá de lugar, tiramos ele de costas para a porta. Faça, experimente, não vai doer, não vai acontecer nada. O que vai acontecer? Só coisas boas. Vamos continuar. Então fazemos as curas físicas, que são essas, de mudar móveis, posicionamento de objetos, a harmonização, o equilíbrio dos 5 elementos, né, no ambiente, para que ele fique mais harmônico ainda, para que ele vibre mais positivamente ainda os elementos da natureza, né, madeira, água, fogo, terra, tudo que vibra em equilíbrio, porque a natureza é um verdadeiro equilíbrio. Bora lá. E as curas transcendentais? As curas transcendentais para correções mais difíceis, para alguns desejos seus pessoais, como a Dani ali falou sobre a área do relacionamento. Tem curas muito maravilhosas, curas transcendentais para a área do relacionamento. Mas o que eu posso falar aqui para vocês abertamente na live? O quarto da pessoa que quer um relacionamento ou quer melhorar o seu relacionamento, como ele precisa ser, como ele precisa vibrar. Eu tenho até um Reels que eu publiquei na minha página essa semana sobre isso. Você precisa sentir essa vibração dentro do seu quarto. Você precisa ter uma cama de casal se você está em busca de um companheiro. Você precisa ter 2 travesseiros. Você precisa ter 2 mesinhas de cabeceira.
porque é o equilíbrio de o dar e o receber entre o casal, o dar e o receber que a vida vai dar de um para o outro. O quarto de casal tem que vibrar no número 2, tudo 2. Mas também é assim, né, gente? Não vamos exagerar, né? 2 escovas, 2 pentes. O que para você está vibrando com a intenção de ativar a área do relacionamento. 2 abajures, 2 arandelas, tapete, almofadas, roupas de cama que te abraçam, cortinas. Criar essa vibração dentro do seu quarto, para quem quer melhorar o relacionamento. 2 coisas eu não recomendo: quarto na cor salmão e quarto no azul muito clarinho. Não vou explicar aqui agora porque não é dessa live, mas quem quiser saber, tem vídeos falando sobre isso lá no YouTube e na minha página também. Você precisa cuidar desse quarto como você gostaria de ser cuidada no relacionamento. Porque é muito fácil, gente, você querer que o outro seja como você quer. Não é assim. É vibração, é energia. Você precisa vibrar como você quer ser cuidada para você receber esse cuidado. Carência não combina com amor verdadeiro. Carência não traz amor verdadeiro. Quem está em busca, abre um espaço numa gaveta, num guarda-roupa, deixa aquele espaço com a intenção de que a pessoa que está chegando para somar a sua vida vai colocar as coisas dela ali. Abra espaço para o seu companheiro ou a sua companheira chegar. Bora lá? Vamos lá. Então, fazemos a cura física, as curas transcendentais, o equilíbrio dos 5 elementos, o posicionamento estratégico com intenção, direcionando o ti para onde queremos. Por exemplo, o banheiro, ele coloca-se a bola de cristal para que o ti equilibre aquela energia sugadora. A intenção daquela bola de cristal no meio do banheiro é para esse equilíbrio. A bola de cristal fixada abaixo da porta do banheiro da suíte é com essa intenção, para equilibrar essa energia sugadora. Para a posição de comando, vamos supor que, vamos imaginar, você cozinha de costas para a porta. A sua cama não está na posição de comando. Espelho. Você coloca um espelho atrás do seu fogão, na parede. Você vai fazer 2 correções. Primeiro, você cozinhando, olhando para o espelho, você vê quem entra. Segunda correção, você vai, não é isso não, numa correção, é uma cura transcendental. Você vai duplicar as bocas do seu cofre financeiro. E se ele está bem cuidado, com todas as bocas funcionando, se você cozinha diariamente, se você ativa essa energia, ela vai estar duplicada. Então, espelho atrás do fogão, duplicando as bocas. Cuidado para colocar o espelho acima da cabeça da pessoa mais alta que cozinha. Não degole ela, não corte a cabeça dela, porque ela vai ficar sem cabeça. Sem cabeça para trabalhar, sem cabeça para estudar, sem cabeça para cuidar do relacionamento, totalmente sem cabeça. Banheiros, espelhos de quarto, não corte jamais a cabeça. Não deixe espelhos todos trincados, recortados, emendados, refletindo a sua imagem, que é assim que você vai
estar na vida. Bora lá, continuando que já está quase terminando. Quando você coloca o espelho e você volta para a posição de comando, você comanda a sua energia, você recupera o controle, mesmo sem quebrar a parede, só colocando o espelho. Porém, deixa eu ser aqui honesta com vocês, de mentora para seguidores. Não adianta eu te dar uma receita de bolo, como eu falei aqui para vocês, genérica. Porque Feng Shui é muito pessoal. O que um sente, o outro pode não sentir. Feng Shui não é decoração, é medicina para a casa. Cada casa tem uma alma, uma história e uma planta baixa única. E aí você tem duas escolhas. Você pode continuar tentando adivinhar o que está errado, colocando dicas aleatórias da internet que muitas vezes contradizem, e você ainda corre o risco de travar de vez a sua vida. Ou você pode assistir meus vídeos, você pode consumir meus conteúdos, ou você pode caminhar comigo. Eu pego você pela mão e te conduzo por 2 meses, com mais de 16 anos de experiência, para você reescrever a sua história. Mas a escolha e o livre-arbítrio é seu. É por isso que eu criei a minha mentoria, o meu método Fluir com Feng Shui. Ela não é um curso não é um curso. Primeiro que não é um curso gravado. Eu não faço venda de curso gravado, eu faço mentoria ao vivo. Todas as sessões são ao vivo, comigo, individual. Para cada necessidade, cada um apesar de sermos um todo, cada um é um indivíduo e tem as suas peculiaridades. É um processo de transformação guiado por mim. Juntas nós aplicamos o Baguá, identificamos o que precisa ser corrigido, potencializamos o que já está maravilhoso e a escolha é sua. Agora vamos para aquele recado daquela mensagem que eu passei para vocês. Eu vou até ler. A faxina vibracional. Às vezes a gente se desgasta tanto tentando fazer coisas novas, empilhando tarefas mentais e rituais, que esquece que o balde já está cheio de água suja. E não dá para colocar água limpa antes de esvaziar e tirar toda a água suja. A estagnação não é falta de ação. Muitas vezes é excesso de interferência. E o que parar de alimentar? Para que a prosperidade e o amor encontrem espaço, algumas coisas precisam perder o Wi-Fi da sua intenção. Passar o dia absorvendo reclamações, pessimismo, terrorismo psicológico dos outros é como tomar veneno diário, constante, a todo instante, esperando que o outro fique doente. Quem vai ficar doente é você. Se você só reclama dentro da sua casa, se você é pessimista com tudo. Você imagina se eu ficasse pessimista e me fechasse para a vida quando eu perdi minha empresa, perdi meus imóveis, perdi todo o meu dinheiro? O que eu estaria fazendo hoje? Não reclame. Não julgue as outras pessoas, porque você está julgando conforme a sua régua, conforme
a sua vivência. Você não sabe a história do outro, você não sabe pelo que ele passou, você não sabe, não tem conhecimento dos traumas e das consequências que o levaram a tomar aquelas atitudes. Isso é faxina, gente. Eu estou falando de faxina profunda, física, mental e espiritual. Amor não combina com carência, acabei de falar. A carência aceita qualquer migalha. Amor próprio, prática de amor próprio, exige banquete, não qualquer migalha. Pensa nisso, quem está em busca de um novo relacionamento. O que você quer para a sua vida, como que você deseja ser tratada. Trate-se primeiro. Seja a sua prioridade. Trate-se com amor, com carinho, cuide da sua saúde física, mental e espiritual e exija o banquete que ele virá. Quando você para de mendigar atenção, o posicionamento muda. A paz de espírito é cara. Se um ambiente, a sua casa, a sua empresa, ou uma pessoa, ou uma conversa, custa a sua paz, o preço é alto demais e a conta vai chegar. A sua casa, as suas palavras, as suas conexões são a fiação elétrica da sua vida. Se a fiação está velha e cheia de curto-circuito, a lâmpada da prosperidade não vai acender, por mais forte que ela seja. A vida não te dá o que você quer, ela te devolve o que você é, o que você vibra, o que você emana, o que vai, volta. É contínua essa corrente eletromagnética. Primeiro você emite, depois você recebe. Mas o que a gente faz? Primeiro a gente quer receber para depois emitir. Não funciona. Garanto e assino embaixo que não funciona. Se o eco que está voltando é a estagnação, vale olhar para o som que você está emitindo no silêncio do seu pensamento. Mudar o foco dá trabalho no início, porque o cérebro, o inconsciente, adora o conforto do ciclo vicioso. Sabe aquelas histórias que se repetem? No trabalho, em casa, nos relacionamentos, aquelas pessoas que dizem que homem é tudo igual, que relacionamento não dá certo mesmo, sabe? Essas coisas assim. Os ciclos viciosos do que você está emanando, você emana, você recebe. É física quântica, provada cientificamente. Você recebe o que você emana. Escolher o que entra na sua mente, o que você lê, o que você assiste, aonde você vai, quem anda com você, quem entra na sua casa, quem senta à sua mesa e o que sai da sua boca. É o único caminho real para mudar essa sintonia. Você já identificou o problema? Então o primeiro passo é parar de fazer e começar a sua transformação agora. Eu estou aqui com o meu acordo com o divino para pegar na sua mão, para estar aqui toda semana numa live semanal, passando esse conhecimento profundo, sério. Não é para qualquer um, é para quem está preparado para evoluir, mudar de vida e reescrever a sua história. Agradeço imensamente por você ter ficado aqui até o final, por escutar essa mensagem e cuide do combo do físico, mental e espiritual
e da harmonização da sua casa. Beijos de luz no seu coração.